E aí, pessoal, vocês estão bem? Boa noite novamente. Hoje tive o privilégio de estar aqui, né? O pastor está de férias e é sempre um motivo de muita alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Jesus, uma palavra tão maravilhosa. E nesse momento queria convidar você a abrir sua Bíblia. A gente vai ler Tessalonicenses. Então, alguém sabe onde está Tessalonicenses? Vocês lembram? 1 Tessalonicenses, já ficou uma dica. Vem antes de 2 Tessalonicenses. A gente vai ler o capítulo 5. Do versículo 5 até o versículo 9. A hora que vocês acharem 1 Tessalonicenses 5, do 5 ao 9. Todo mundo achou? Amém? Alguns desistiram, vão pelo telão mesmo. Mas eu confio em vocês, insiste um pouquinho, acha aí na Bíblia. Vou dar mais uma dica. Tá antes de Colossenses, para quem não achou, tá? E o texto vai falar assim, 1 Tessalonicenses 5, do 5 ao 9 vai dizer assim: porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencem à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam com os outros, permaneçam atentos e sóbrios. À noite as pessoas dormem, os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Vamos ler aqui até o 11, tá? Cristo morreu por todos nós, para que quer sejamos despertos, quer dormindo. Vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Amém? Amém. Não sei, a minha cabeça com certeza vai funcionar um pouquinho diferente da de vocês, porque quando eu paro para escrever a mensagem, eu vou lembrar mais do que eu falei, do que provavelmente vocês vão lembrar. Mas, das duas últimas vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu lembro que eu trouxe uma temática central que era cartas para nós. E aí, na primeira carta que eu tive a oportunidade de falar, eu falei sobre Tiago e falei sobre a fé. Na segunda carta, eu falei em Colossenses sobre o amor. E aí eu percebi que eu estava caminhando para uma tríade que eu não estava planejando. Mas eu percebi que eu estava dentro dessa tríade. Quando eu vi, eu falei, estou dentro da tríade. A fé, o amor e a esperança. E aí, quando o pastor falou assim, pode pregar, tal, eu perguntei para ele, eu vou seguir a sua série, eu faço outra. Ele falou, não, fica à vontade. Eu falei, não, então eu quero seguir essa aqui, que é fé, amor e esperança. E essa tríade, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Fé, amor e esperança, fé e amor e esperança. De modo que parece que Paulo não está falando só sobre alguns sentimentos, ou sobre algum item opcional dos cristãos, mas é um item que tem que vir de série, sabe, obrigatório. A fé, a esperança e o amor, eles são itens, são características que devem moldar toda a nossa vida cristã. E aí, conforme eu fui lendo aqui a carta de Tessalonicenses, eu percebi que Paulo, ele sintetiza muito bem isso no versículo 9, né? Não, no versículo 8. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. E nessa noite é um pouquinho disso que eu queria falar, sobre esperança. Uma palavra tão comum, mas ao mesmo tempo
tão difícil, tão desafiadora. E a esperança cristã não é um desejo simplesmente de que as coisas melhorem. Ela é a certeza de que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu em Cristo Jesus. E para a gente começar, sempre que eu tenho tido a oportunidade de falar das cartas, eu tenho uma sistemática que eu gosto de fazer, que é explicar mais ou menos o contexto. Porque muitas vezes e por muito tempo, eu li as cartas e nunca me acendeu um alerta de que elas são cartas. Elas passam, isso é uma informação que é tão óbvia, tá? Assim, carta, aos, que tipo passa batido. Que toda carta tem um contexto, e esse contexto ele é a razão de ser pelo qual a carta foi escrita. Diferente dos evangelhos, onde a preocupação era relatar todas as atividades de Jesus, ou todas as atividades que marcaram a vida dos discípulos, ou todas as atividades que o Espírito quis que fossem perpetuadas até a gente, as cartas, muitas vezes, elas são para resolver problemas internos de uma comunidade, de uma igreja. Então, eu acho que é sempre um bom ponto de partida a gente parar e tentar entender um pouquinho quem que é essa igreja que Paulo está escrevendo. Tessalonicenses, e aí a nossa Bíblia, ela tem uma organização que às vezes não favorece a gente pensar nisso, mas ela não está disposta as cartas em ordem cronológica que foi escrita. Ela começa das maiores cartas e vai para as menores, ela está em ordem de tamanho de carta. E Tessalonicenses está lá no final, tanto que bastante gente folheou bastante a Bíblia aí para achar, né? Só que Tessalonicenses provavelmente foi a primeira ou a segunda carta de todo o Novo Testamento a ser escrita. A maioria do pessoal diverge um pouquinho entre Gálatas e Tessalonicenses, como sendo a primeira, qual é a primeira, mas uma coisa é certeza. Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas que foram escritas no Novo Testamento, muito antes de várias outras que a gente tem. E aí a gente vai ver por que essa carta foi escrita com tanta pressa. Lá em Atos 17, do 1 ao 8, vocês não quiserem, não precisa abrir, eu vou só contar a história. Paulo chega em Tessalônica e começa a pregar o evangelho. Só que, à medida que ele chega para pregar, a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus se manifesta com poder e muitas pessoas se convertem. Só que Paulo tinha um método de ser, né? Então ele chegava, ele ia até a sinagoga, e aí Atos vai falar que ele foi 3 sábados na sinagoga, e toda vez que ele falava, alguém tem alguma coisa para falar? Paulo levantava a mão e falava, disso aí que vocês estão falando, está falando a respeito de Jesus. Todos esses Paulo falava, não. E aí muitas pessoas, muitos judeus e muitos gentios começaram a crer em Jesus a partir da pregação de Paulo. Só que Paulo lá encontrou também uma forte oposição. Algumas pessoas lá na sinagoga não ficaram felizes com Paulo anunciando Jesus. E aí eles chegaram e foram até o magistrado. Tessalônica é uma comunidade que fica lá na Grécia, né? Então não está dentro do território de Israel. Mas eles foram lá no magistrado de Roma, dos romanos, e falaram, tem um homem aí chamado Paulo, que ele está falando que os judeus têm um outro rei, e esse rei chama Jesus. A gente não tem nada a ver com isso. E aí começou uma perseguição. Foi a primeira perseguição que aparece assim fora do ambiente assim dos judeus em si perseguindo, né? Aqui o Império Romano começa a perseguir também. E Paulo precisa sair rápido. Ele não consegue ficar o tempo que ele tinha planejado para ficar. Então Paulo precisa sair, e hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem um monte de livro, a gente tem um monte de vídeo no YouTube, e ainda assim a gente fica em dúvida sobre algumas coisas que são essenciais na nossa fé. Imagina nessa comunidade onde ainda não existia a Bíblia.
Que nem eu falei, essa carta aqui foi escrita antes dos evangelhos. Não existia nem sequer o evangelho escrito. Então Paulo se sente a necessidade de continuar os seus ensinos a partir de cartas. E eu vou falar que talvez essa seja a grande bênção do evangelho. Porque se Paulo tivesse ficado lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, e nunca tivesse mandado uma carta para Tessalonicenses, sabe quem não ia conhecer o que a gente acabou de ler? A gente. Isso mostra como Deus age de maneiras que a gente não consegue entender. Mas Ele age e Ele nunca perde o controle da história. Não tem nada no controle da história que simbolize sequer um empate para Deus. Deus sempre é vitorioso. Nenhum plano dele é frustrado. E Ele manifesta a bondade dele, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas. Então a gente hoje é abençoado porque um dia Paulo foi perseguido. A gente hoje é abençoado porque um dia Paulo não teve a oportunidade de falar tudo que ele queria falar para os tessalonicenses presencialmente. Mas pouco tempo depois que Paulo saiu, a igreja começa a passar por perseguições. E durante essas perseguições, alguns irmãos morrem. E isso levanta uma dúvida, um problema de ordem máxima na existência. E agora, o que vai acontecer? Porque a primeira geração da igreja acreditava que Jesus estava às portas de vir. E a qualquer momento Jesus ia aparecer. Então, quando eles começam a encarar pessoas dentro da sua comunidade que agora morreram, fala, mas e agora, se Jesus vir? Essas pessoas que morreram vão estar salvas? Não vão estar salvas? E aí a gente vai ter 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo vai dar as diretrizes da esperança da ressurreição. E Paulo vai falar sobre como Jesus vai vir e vai encontrar os seus, quer eles vivos, quer eles mortos, porque Jesus é o Senhor de toda a realidade. Jesus é o Senhor de tudo. E ele faz uma alusão ao jeito como o imperador chegava nas cidades. O imperador chegava nas cidades e na frente do imperador vinha alguém tocando uma trombeta, falando, o César está chegando. E aí o povo saía para fazer uma passeata e receber César. E aí a gente vai ver Tessalonicenses 4 falando exatamente isso. Vai ter uma trombeta que vai anunciar com voz de arcanjo, o rei está chegando. E aí os que já se foram vão se encontrar com Jesus, e os que ainda não se foram, que guardam vivos essa esperança, vão se encontrar com Jesus. E em meio a tudo isso, Paulo escreve justamente para responder essa angústia. E a resposta dele não é sobre a especulação de um futuro melhor, ou a garantia ou a fala de um futuro sem perseguição. A esperança que Paulo escreve é a esperança de um Jesus que ressuscitou. De que a ressurreição de Cristo é o que fundamenta e agora organiza toda a vida, toda a existência, toda a forma de se viver. E aí Paulo vai falar o que a gente leu agora no capítulo 5. Ele vai estar falando sobre como a gente deve estar esperando de forma atentos. Então, quando ele fala que à noite as pessoas dormem e os bêbados bebem, ele não está falando que você não tem que dormir à noite. Ele está falando que a nossa vida agora é uma eterna vigília, esperando esse momento, esperando a hora que o rei vai vir. E diante de tudo isso que a gente leu, a gente chega no texto base, que é o capítulo 8, onde ele fala sobre se revestir da armadura, da fé e do amor, e do capacete da esperança.
E aí eu achei muito interessante, de verdade, eu achei muito interessante a ideia de Paulo usar o capacete como esperança, e não é a única vez. Vocês devem lembrar de, se eu não me engano, Efésios, que vai falar sobre a armadura de Deus, e entre outras coisas, Paulo vai falar sobre a esperança como capacete novamente. Paulo vai sintetizando as ideias, ele vai melhorando os jeitos de falar, ele vai construindo melhores analogias, mas a verdade e o cerne está aqui. A esperança precisa ser o nosso capacete. E entre todas as peças da armadura, o capacete ele tem uma função muito importante, que é proteger a cabeça, isso. O capacete ele tem essa função de proteger a cabeça. E então, de certa forma, a gente pode entender que Paulo está falando que a melhor defesa para a nossa mente, em momentos de guerra, porque é o que a gente vive, é a esperança. E aí, eu não vou nem arriscar a falar o grego, não é isso que eu quero falar. Mas enquanto eu estava pesquisando sobre a palavra esperança, eu usei um dicionário lá da Bíblia que ele me trouxe a ideia de esperança como expectativa. E aí eu fiquei pensando como expectativa é um termo neutro. A gente pode ter expectativas boas ou ruins. Expectativa é o que a gente espera do futuro. E aí, se a gente espera alguma coisa boa do futuro, a gente tem esperança. Só que se a gente espera alguma coisa ruim do futuro, o que a gente tem? Decepção ou medo, né? Se uma criança ouve o pai falar assim, quando chegar em casa nós conversa, a expectativa que essa criança tem, provavelmente não é de coisa boa. Acabei de pegar seu boletim na escola, quando chegar em casa a gente se conversa. Poucas vezes vai ser, nossa filho, parabéns, você tirou tudo nota boa. Comigo nunca foi. Só tirou nota boa, só notão. Era ali, o aluno da média. Mas a expectativa, ela é neutra. Só que ela diverge para dois caminhos. Se a gente espera alguma coisa boa, a gente cria no nosso coração e cria na nossa cabeça a esperança. E se a gente espera alguma coisa ruim, ela se transforma em medo. Isso me fez pensar como que as duas realidades estão sempre diante da gente. Quando a gente olha para uma situação, seja ela no presente ou seja ela no futuro, nós precisamos escolher qual a expectativa que a gente vai criar. Uma expectativa de esperança ou uma expectativa de medo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha para a vida esperando o pior. Muitas vezes a gente olha para a vida esperando que o desastre vai acontecer. E pior ainda, inúmeras vezes a gente olha para Deus esperando de Deus o pior. A gente olha para Deus e fala assim, poxa, mas eu estou tão errado. Eu sou tão medíocre. Que a única coisa que pode vir de Deus é um castigo. A gente olha para Deus e acha que, porque a gente não cumpre todas a cartilha do que a gente acha que devia ser, Deus está o tempo inteiro irritado com a gente. Deus está o tempo inteiro zangado com a gente. E quando Paulo escreve, ele fala assim, vistam o capacete da expectativa e seja o que Deus quiser. Não. Vista o capacete da esperança e finge que vai dar bem. Não. Ele fala, vistam o capacete da esperança da salvação. Vistam o capacete da esperança da salvação. E por que da salvação? Porque Deus já revelou qual é a sua vontade para aqueles que estão em Cristo.
Os versículos 9 e 11 vão dizer: porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sobre nós a ira. Cristo morreu por nós, quer que estejamos despertos, quer estejamos dormindo. Viveremos com Ele para sempre. Portanto, animem-se e edifiquem uns aos outros, como vocês já têm feito. Paulo não está dizendo para a gente simplesmente ter pensamentos positivos a respeito do futuro. Ele não está falando para a gente simplesmente esperar numa esperança cega. Ele está falando para a gente proteger a nossa cabeça com a esperança daquilo que Deus já fez. Porque Cristo já morreu por nós. Cristo já morreu para nos salvar. E é por isso que a esperança tem o poder de proteger a nossa mente. Porque ela nos faz lembrar todos os dias que o futuro não é definido pelo medo. Não é definido pelo pior que a gente pode esperar. Não é definido pelo mais difícil que as situações estão. Não é definido nem sequer por mim. Mas o futuro é definido pelo que Cristo já fez por nós. A nossa esperança não está em imaginar que tudo vai dar certo. A nossa esperança não é simplesmente uma imaginação, ela é a certeza de que Deus decidiu nos salvar em Cristo Jesus. A igreja de Tessalonicenses continuou sendo perseguida. Os primeiros cristãos continuaram morrendo. Outra geração de igrejas se levantou e continuou morrendo. Mas nada disso mudou o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ontem eu tive a oportunidade de estar numa igreja e o pastor falou por muitas vezes uma coisa e isso ficou martelando na minha cabeça. E enquanto eu escrevi, algumas coisas foram eco disso. A gente precisa ter a certeza que Deus não está bravo com a gente. Porque a ira que a gente merecia de Deus, Ele cerrou em Jesus Cristo na cruz. Jesus carregou a ira que a gente merecia de Deus. E aí eu olho para mim e vejo todas as razões pelas quais Deus tem para estar nervoso e irado comigo, zangado comigo. Porque eu sou teimoso, porque eu sou desobediente, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou folgado, por qualquer coisa que passar na sua cabeça. A ira por causa disso já foi crucificada em Jesus. A gente precisa viver, não como, hoje de manhã a gente estava falando sobre, um pouco disso, né? Já estava com isso escrito, mas um pouco disso a gente... capacete da esperança da salvação. Sabe, toda vez que alguma coisa quiser dizer para você que você não pode ser salvo, você tem autoridade em Jesus Cristo para falar: não, a ira por causa desse meu erro foi cerrada em Jesus. Todas as vezes que você olha para o futuro e fala assim: que futuro que eu posso esperar? Você tem autoridade para olhar para a sua vida e falar assim: eu não sei o que esperar, mas eu sei que nem a morte, nem a vida, nem o céu, nem o inferno, nem anjos, nem demônios podem me afastar do amor de Jesus Cristo. A esperança precisa moldar, encarnar a nossa esperança. A gente encarnar, que eu quero dizer, é trazer ela para o nosso mundo, tirar ela do lugar das ideias e trazer ela para uma fé prática. E Paulo parece que fala um pouco disso também, que a esperança precisa mudar o nosso jeito de pensar. Ao longo do texto, Paulo deixa claro que a esperança não é um sentimento passivo. Não é fechar os olhos para a realidade e fingir que está tudo bem. A esperança é continuar olhando para Deus, mesmo quando a realidade não é boa. É saber que apesar das circunstâncias ruins, Deus continua sendo bom. E uma coisa que me chamou muita atenção quando
quando eu estava pensando o que falar hoje, foi que Paulo continua, né? O texto não termina onde a gente parou de ler. Ele segue, né? E para frente, ali no versículo 14, Paulo vai falar sobre como as pessoas aperfeiçoadas pela esperança, ou os esperançosos, devem viver. Vamos ler o versículo 14? Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Aí, parece que não está falando de esperança, né? Eu tive que quebrar a cabeça para achar a esperança aqui. Mas uma luz me acendeu quando eu parei para pensar que advertir os indisciplinados é uma atitude de quem tem esperança. Porque as pessoas que não têm esperança olham para as pessoas e falam: essa pessoa não tem mais jeito. Agora, se eu olho para alguém e falo assim: eu preciso advertir ela, é porque eu creio que Deus ainda pode fazer algo, que Deus ainda pode mudar a vida dessa pessoa, que Deus ainda continua transformando vidas. Encorajar os desanimados também é uma atitude de esperança. Afinal, se nós estivermos dominados pelo desânimo, em vez de encorajar os desanimados, desencorajaremos os corajosos. Sabe, olhar para alguém que está desanimado e falar assim: pode ter fé, que Jesus continua sendo bom. Pode ter fé que Jesus continua estando com você. Pode ter fé que, apesar dos seus problemas, Jesus está do seu lado. É um grito de esperança no mundo desesperançado. Porque a gente não consegue encontrar esperança em lugar nenhum. Ninguém pode garantir para a gente alguma coisa, ninguém pode te garantir sequer que você vai sair da igreja, atravessar a rua e chegar do outro lado. Ninguém pode trazer esperança para você. E você não tem o poder de levar a esperança para ninguém, se essa esperança não for a esperança daquilo que Cristo já fez, daquilo que Cristo faz, daquilo que Cristo fará, porque Ele é quem tem poder para qualquer coisa. Ajudar os fracos também é uma atitude de esperança, porque acreditamos que a fraqueza de hoje não precisa definir a história de ninguém. Afinal, Deus continua mudando a história. Deus continua se manifestando e mudando a vida das pessoas. Ser paciente com todos também é esperança, porque a paciência nasce quando entendemos que Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na vida de alguém. E se Ele ainda não desistiu, a gente também não pode desistir. No fim das contas, todas essas atitudes revelam que alguém que acredita em Deus, que alguém que tem esperança, ainda acredita que Deus está agindo. Quando Paulo fala sobre esperança, ele não está dizendo que devemos esperar um carro melhor, um emprego melhor, uma vida mais confortável. Ele está falando de algo muito maior. A esperança da salvação precisa, e ela muda a maneira como a gente enxerga o mundo. Ela muda a maneira como a gente enxerga Deus. E ela muda a maneira como nós devemos enxergar as pessoas. Não dá para a gente falar que a gente tem esperança se toda hora a gente é os fracos, os desanimados e os medrosos. A gente precisa começar a ser os fortalecedores, os encorajadores, encorajadores, os fortalecedores, os edificadores, as pessoas que levam a esperança. E, para concluir, talvez a gente tenha chegado aqui hoje usando outro capacete.
porque muitas vezes a gente acaba colocando o capacete errado e coloca o capacete do medo. A gente olha para o nosso casamento e espera o pior. A gente olha para os nossos filhos e espera o pior. A gente olha para o trabalho e espera o pior. E tantas vezes a gente olha para Deus e espera o pior. Mas o Evangelho e a palavra de Deus nos convida a trocar de capacete, a parar de usar o capacete que você está usando, a colocar o capacete da esperança, porque a esperança não nasce da força, não nasce do que a gente consegue fazer, ela não nasce de nada que vem de nós, mas ela nasce daquilo que Cristo fez por nós. E talvez uma das passagens mais bonitas da Bíblia sobre esperança esteja em Romanos 5. Romanos 5, a partir do 3. Nela, Paulo vai falar que a esperança nasce não quando tudo está bem, mas ela nasce quando compreendemos o tamanho do amor de Deus por nós. Queria te convidar para abrir Romanos 5, versículo 3. Também nos alegramos na dificuldade e nas provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos a esperança, para desenvolvermos a perseverança, e a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da sua ira por meio dele. Pois quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, em quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança nunca foi baseada no que a gente pode fazer. Ela precisa estar firmada em Jesus. A nossa esperança, tanto quanto a nossa fé, precisam estar baseadas e inspiradas e alicerçadas em Jesus. A esperança cristã não é aceitar que acreditar que amanhã vai ser fácil, mas é entender que acontecendo o que acontecer, do jeito que aconteceu amanhã, Cristo continua sendo Senhor, continuará cumprindo suas promessas e continua conduzindo a história. É por isso que a gente pode dormir em paz. É por isso que a gente levanta de manhã, é por isso que a gente continua caminhando. Talvez saindo daqui hoje, os problemas continuem exatamente os mesmos. Talvez o casamento ainda precise de restauração, os filhos ainda tragam preocupações, os trabalhos talvez continuem difíceis. As lutas talvez não desapareçam de uma hora para outra. Mas uma coisa precisa de ser diferente. Nós precisamos sair daqui usando um outro capacete. A gente não pode mais viver usando o capacete do medo. A gente precisa colocar o capacete da salvação. A expectativa de que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. A expectativa de que Deus tem um futuro de paz a nosso respeito. Quem foi alcançado por essa esperança não pode guardar simplesmente para si, mas precisa viver de uma forma que outras pessoas também encontrem esperança. A esperança que Deus colocou em nós nunca foi feita para ficar presa dentro de nós. Ela foi feita para transbordar por nós.
Porque o nosso futuro não está nas mãos do medo, mas nas mãos de Jesus Cristo. Tem uma música que a gente canta às vezes, que para mim é a maior música de esperança, que fala assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E se tem uma coisa que eu sei, é que o meu Jesus está vivo. Que o meu Jesus que está vivo, que ressuscitou, me amou tanto, que Deus o enviou para morrer em meu lugar. Eu não sei, de verdade, eu sei que muitas vezes eu olho para Deus, e olho diante dos meus olhos, diante da minha ótica, e acho que tudo que eu mereço é um castigo, e talvez seja verdade. Mas Deus não está bravo comigo. Deus não está bravo com você. Ele não está nem sequer irritado com você. Porque a ira dele, Ele cravou na cruz de Cristo. Ele só está esperando você tirar esse capacete do medo e colocar o capacete da certeza de que Ele fez isso por você. De que Ele quer te encontrar. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque a minha esperança não precisa estar nas minhas mãos. Porque se minha esperança estivesse nas minhas mãos, eu precisaria estar desesperado, porque eu não teria esperança nenhuma. Mas a minha esperança tem que ser nascida da certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor continua sendo bom. A minha esperança precisa nascer dessa verdade, Pai. Pai, e o que eu te peço nessa noite é que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a tirar os capacetes do medo que a gente tantas vezes coloca. E tantas vezes coloca por puro medo. E não sabendo o que esperar, pensamos que talvez seja melhor esperar o pior. Mas protege a nossa mente dessas mentiras, Pai. Protege essas nossas mentes de imaginar que a gente precisa esperar o pior, mas nos protege na verdade de que, ainda que o pior que a gente pode imaginar acontecer, ainda assim o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa de lado, o Senhor não nos exclui. E isso já é maravilhoso, isso já é mais do que o que a gente merece, isso já é mais do que perfeito. Saber que o Senhor não nos abandona nas nossas dificuldades, não nos abandona nas nossas provações, não nos abandona nas nossas fraquezas, mas desenvolve em nós a esperança da sua salvação em todas essas áreas, desenvolve em nós a esperança da salvação e aperfeiçoa o nosso caráter. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pelo seu amor que não falha, pela sua bondade que não muda. Obrigado por estarmos aqui essa noite, obrigado pela sua palavra que ela alcance, Pai, os nossos corações, além do que as minhas palavras conseguem, além do que eu consigo expressar, além do que eu consigo falar, mas que a sua voz seja ouvida nos nossos corações, e ela sim estronde os nossos corações e coloque os nossos corações de joelho diante da tua palavra, diante da tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.